Olá, começa agora mais um assunto de Estado especial eleições. Está chegando a hora de votarmos nas eleições municipais e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre os desafios dos novos gestores públicos que serão eleitos nesse pleito de outubro. E para conversar comigo, o nosso convidado é Paulo Zielkowski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Bem-vindo, Paulo. Obrigado pela oportunidade, estou à disposição. De uma forma bem ampla, Paulo, quais que serão os desafios desses novos prefeitos que serão eleitos em outubro? Primeiro, nós temos hoje no Brasil 2.440 prefeitos ou prefeitas que já cumpriram o segundo mandato, não concorrerão mais. Portanto, nós temos cerca de 3.300 que têm a oportunidade de se candidatar à reeleição, porque estão no primeiro mandato. Um número de 80% deverá ir e muitos também não vão se eleger. Então, nós vamos ter uma renovação, na nossa estimativa, de em torno de 3.000 novos prefeitos e prefeitas no Brasil a partir de janeiro deste ano que vem. Os desafios são gigantescos, né? Toda a sociedade brasileira conhece, a TV Senado debate muito esses temas, né? Os senadores, muito também com a Casa da Federação, mas eu poderia resumir assim desafios, vamos pensar assim para o cidadão que está nos acompanhando, desafios concretos. Como é que o prefeito vai poder cumprir? E veja bem, é lei que diz isso, não é que é obrigação dele, a lei determina nessa linha. Saneamento básico. Como é que nós vamos recolher lixo do Brasil inteiro? Terminar com os lixões, que hoje ainda tem 40% dos municípios do Brasil que tem lixão e não tem aterro sanitário. Isso é uma questão gravíssima, é um grande desafio que tem. Tratamento de água. É um tratamento ainda que precisa muito em muitas partes do Brasil. Tudo recai sobre os ombros das prefeituras do Brasil inteiro. Questões como tratamento do esgoto e por aí afora vai no saneamento. É um desafio gigantesco. Na educação, como é que os prefeitos vão poder executar o que o Supremo decidiu da nossa forma, respeitando, mas de forma equivocada, para respeitar uma decisão, de colocar 3 milhões já imediatamente de crianças nas creches, sabendo que uma creche custa hoje para o município cerca de R$ 2.300 por mês para poder acolher essas crianças que é necessário. Só que o Fundeb, que é o fundo que financia, remete R$ 700, que já é dinheiro do município e do Estado, não é da União. Então, esse é um desafio gigantesco. Isso vai a mais de 50 bilhões de reais. Como é que nós vamos cumprir o piso do magistério, que, infelizmente, a forma que Brasília adotou tornou os municípios inviabilizados. Na saúde, o problema é maior ainda. Como é que nós vamos aumentar o grau de vacinação, a cobertura vacinal no Brasil, quando ela caiu muito? Nós estamos na iminência de catástrofes que poderão ocorrer pela falta de vacinação, mas isso precisa de pessoas para vacinar, não há máquina que vacina. Então, é um desafio gigantesco. Como é que nós vamos tratar a falta de remédio para aquele diabético, aquela outra pessoa doente? Então, os desafios na saúde, na assistência social, que é muito maior nos CRAS, centros de referência, nas estradas vicinais destruídas, muitas vezes pela seca ou pelas enchentes. Então, o desafio é gigantesco, e dinheiro nós não temos. Os municípios têm uma arrecadação própria e a União, sistematicamente, com apoio, às vezes, do próprio Congresso, cria obrigações para os municípios sem indicar o dinheiro para pagar. Então, é um desafio gigantesco. Eu enumerei apenas alguns deles para mostrar o tamanho dessa realidade. O senhor comentou o problema da limitação orçamentária, a verba pública para realizar todos esses serviços essenciais. Como que o senhor imagina que esses novos gestores, incluindo aqui até os vereadores que serão eleitos, como que eles vão lidar com essa limitação orçamentária para garantir a execução desses serviços essenciais para os municípios? Os prefeitos no Brasil inteiro e prefeitos têm resistido muito. São os verdadeiros, eu diria, heróis. Por quê? Esse mandato, por exemplo, foram 2 anos e meio de pandemia. Os prefeitos não puderam fazer nada. Depois veio a seca gigantesca, veio as inundações no sul, queimadas no centro-oeste, no norte. Enfim, pouco tempo sobrou. O recurso é o que tem no orçamento. Nós não inventamos o dinheiro, não nasce na árvore. Então, não adianta dizer que é o município. Se nós olharmos que tudo depende do cidadão que está na ponta, então o dinheiro tinha que ficar todo no município e não vir para cá, para a União, 65%, e depois ficar a conta-gota quando chegando lá e cada vez mais atribuindo para os municípios a responsabilidade. Na saúde, há 20 anos atrás, não tinha um posto de saúde que era da Prefeitura, era do Estado ou da União. Hoje não tem nenhum do Estado nem da União.
Hoje nós temos mais de 7 milhões de servidores, porque são programas do governo federal que eles foram criando, 198 programas subfinanciados, não há recurso, um programa de saúde da família, para o telespectador ter uma ideia, o município recebe R$ 7.200 por mês para um médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, para o veículo, para atender as pessoas. Isso é razoável, não é corrigido. Qualquer programa assim, merenda escolar, é R$ 4,00 por refeição. R$ 4,00 você compra 2 pãezinhos, um copo d'água. Então, como é que tu dá merenda para aqueles estudantes? Como é que tu transporta o estudante para combater a evasão escolar? Esse é o dia a dia da gestão. Então, é uma coisa terrível e que os prefeitos vão ter que fazer o que é possível fazer. Agora falam também em segurança, passar para os municípios, estão levando tudo para o município. O município lê-se prefeitura, não o município com um ente federado. A prefeitura, que não recebe nada. O caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, dessas enchentes que houveram agora, é uma vergonha. A União passou para as prefeituras do Rio Grande do Sul, cerca de 497 prefeituras, 830 milhões de reais. Isso não atende um município pelo dano que foi causado. É uma propaganda incessante em cima disso, anunciando bilhões e bilhões, e na hora não acontece. Aí dá desculpa da burocracia. Não é burocracia. O governo federal também está, em certa forma, ele está quebrado, porque ele deve muito e não tem dinheiro, só cria cada vez mais leis, obrigando o prefeito a cumprir lá na ponta o município. É terrível a situação. O senhor comentou sobre a segurança pública. E nos últimos anos a gente pôde observar um aumento de investimentos dos municípios em segurança, a despeito de até uma falta de autonomia nessa área. Eu tenho aqui uma arte para a gente avaliar alguns dados. Os municípios nem possuem recursos específicos para a área, mas ainda assim, de 2019 a 2023, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, houve um aumento de 32% de investimento dos municípios nessa área, que no último ano ficou em 11 bilhões investidos por municípios. Se a gente pegar de 2014 para cá, são 1.467 cidades hoje com guarda municipal. Aumentou em 35%, 35,7%. Então, esses investimentos são para guardas municipais, que protegem o patrimônio público daquela cidade, e também planejamento em prevenção e o próprio apoio a polícias estaduais. Como o senhor enxerga esse desafio da segurança para os municípios? Ora, eu, lamentavelmente, tenho que reconhecer aqui que a maioria dos candidatos a prefeito, nesse momento, talvez na ânsia, no afã de pegar voto, estão lá dizendo que vão assumir segurança também. Quando pela Constituição de 88, eu penso que o Brasil deve se pautar pela Constituição que está vigindo. Senão nós estaremos totalmente fora do, como diz, do quadrado, né? Então, e a Constituição é clara, né? Lá no artigo 23 ou no 44 das competências. A segurança externa é da União, segurança interna é dos governadores. O município tem a previsão das guardas municipais, como você falou. Guarda municipal é apenas para proteger o patrimônio do município. A escola, né, o posto de saúde, a prefeitura, as máquinas, os veículos. É para isso que existe a segurança. Como a União e os estados estão se omitindo cada vez mais e largando nas costas das prefeituras do Brasil, por isso essa evolução. Esses 11 bilhões saíram da onde? Repito, não nasceram da árvore, nem foi dinheiro do Estado, dos governadores, nem da União. Dinheiro do Receita Livre, que o município já não tem para a saúde, para a educação, para a assistência social, que está colocando lá pela omissão dos governadores, em sua maioria. Porque olha o que aconteceu, a União, de 2019 para cá, aumentou em 8% só o dinheiro investido em segurança interna. 8%. Os governadores em 31%. E os municípios aumentaram para 88% a despesa que eles já não têm. Só que agora tem proposta aqui no Congresso tramitando para transferir tudo para a Prefeitura. Será que a Guarda Municipal está preparada para usar uma arma para prender alguém? Esse é o objetivo dela. Não é contrário à Constituição. Mas como a União se omite de tudo, cada vez mais, e os estados também, e lamentavelmente se é aprovado por maioria do Congresso, leva para lá e vira essa anarquia que nós estamos vivendo. Falta de segurança, a saúde na situação que está, a educação da maneira que está, a assistência social, as estradas, a infraestrutura. É isso que nós estamos querendo, só criam direitos. Onde é que está o dinheiro para pagar esse direito? Tem que ter dinheiro. Sem dinheiro não se faz nada. O senhor estava comentando antes da gente iniciar o programa que a Confederação Nacional dos Municípios convida novos prefeitos eleitos para virem a uma reunião para fornecer um apoio, um direcionamento para esses novos gestores municipais. Então, como a Confederação vem atuando para facilitar
o exercício das políticas públicas de uma maneira eficaz? Olha, diariamente no nosso site nós informamos os prefeitos do Brasil inteiro o andamento de toda a pauta que tramita no Congresso, programas que o governo vem fazendo, informando, mas mostrando o outro lado. Porque a lei de responsabilidade ela tem que ser cumprida. Se hoje nós olharmos na mídia nacional, o ministro Haddad sistematicamente está lá, por exemplo, desoneração da folha. Por que o ministro do Supremo deu a liminar cancelando a desoneração? Porque faltou indicar a fonte do dinheiro para onde está diminuindo aquela arrecadação da União. Então, para a União, isso é bom, vale, tem que valer para nós também. Como é que o governo cria um programa e não diz onde está o dinheiro para pagar? Então, seria tudo ilegal. E é ilegal. Só que, como isso é grande e interessa à sociedade e a setores da mídia, isso é propagandeado como um acontecimento. Então, nós precisamos organizar melhor toda essa estruturação e mostrar para esses novos prefeitos que estão assumindo, que os atuais já sabem mais ou menos, quem é que eles vão escolher de secretário da saúde, da educação. Normalmente escolhe um professor honesto, companheiro dele de partido, até candidato, mas o que ele sabe do Fundeb? Que é um fundo hoje de quase 300 bilhões. Como é que isso chega lá? Como é que isso se financia? Quando você pega a saúde, o secretário é um médico, uma pessoa conhecida da comunidade, sério, honesto. Mas o que ele sabe da Lei 8080, que é a lei do SUS? Como é que funciona a gestão? A gestão não é uma coisa específica, é um conjunto como o nosso corpo. Qualquer um dedo que estiver atingido por uma infecção vai atingir o coração da pessoa se não for combatido. Então, é um conjunto de ações que tem que ter. O que a gente vai informar? Olha, nós somos uma entidade, a nossa confederação é uma entidade privada, né? Ela tem recurso público e é fiscalizado. Nós prestamos conta, né, para os tribunais, para os municípios, daquela pequena contribuição de R$1.000 que eles fazem, mas nós estamos orientando, nós não temos poder nenhum de determinar para o prefeito ter uma conduta X ou não. Ele tem que cingir ao que está ali colocado. Então, a gente vai alertar sobre todas essas políticas que tem. Como é que ele pode fazer na questão da segurança? O que ele pode encaminhar? Será que vale a pena dizer para ele vir a Brasília buscar um projeto na segurança que ele vai gastar muito mais? Será que a merenda que hoje vai para o município, né, em que ele recebe lá R$4 por dia, ele não tem muito mais despesa porque a lei exige aqui de Brasília a prestação de contas que não é nem apreciada? O ministro da Educação outro dia dizia na frente do presidente Lula, numa reunião que eu estive junto, que tem 200 mil processos aqui há anos que estão parados e de prestação de contas que não são avaliados. Daqui a pouco avaliam um lá de 2 mil, que eu conheço o prefeito que foi avaliado, que até já faleceu, e a família vai responder por aquilo, pela omissão do governo federal, de todos os governos, de direita, de esquerda, de centro, todos são iguais. Depende lá do balcão que eles estão e no momento político que estão. Paulo, a gente está falando aqui sobre desafios desses novos gestores municipais e um dos desafios é a falta de autonomia. Um dos objetivos até da Confederação Nacional dos Municípios é lutar por mais autonomia para os municípios. O senhor considera que esse objetivo tem sido alcançado ou prevê, num futuro próximo, sucesso no alcance desse objetivo? Nós temos avançado muito na regulação do chamado Pacto Federativo, mas de maneira efetiva. Tem muitas autoridades, quando assumem um cargo, declaram que o pauta número 1 é aperfeiçoar o Pacto Federativo. O que é isso? É colocar para baixo do tapete a realidade para não decidir nada. Nós não. Nós já fizemos aqui, em parceria com o Congresso Nacional, mais de 20 emendas constitucionais regulando esse pacto. E centenas, quase, de leis ordinárias e complementares regulando. Por exemplo, o Congresso aprovou aqui o pagamento de um piso para os enfermeiros. Foi muito debatido. Nós conseguimos avançar numa discussão grande no Supremo e conseguimos mudar. Foi iniciativa do governo, com apoio do governo, criar o piso. Só que o Supremo decidiu, sim, é criado o piso, mas quem tem que dar o dinheiro para pagar é a União. Então, isso melhorou muito esse ambiente, porque senão o prefeito ia ter que pagar do dele. Então, a gente mudou essa realidade. As ações que a gente está discutindo todas aqui no dia a dia, mostrando por que o prefeito não deve adotar o aumento do magistério, que foi de maneira equivocada, estimulada pelo Ministério, pela União, tanto do governo anterior como pelo atual, que é ilegal, totalmente ilegal, mas desestruturou as finanças dos municípios. Porque dos 500 bilhões que nós gastamos em pessoal no ano passado, todos os municípios do Brasil, cerca de 30% é só magistério. Não somos contra o magistério. Pelo contrário, tem que valorizar o magistério. Mas tem que ter dinheiro para pagar melhor. Então, com o piso, o que unirou? Deram um aumento aqui por portaria errada, porque não é nem por lei, passaram por cima do Congresso, não houve lei. O novo Fundeb, que desconstituiu o anterior, terminou com a correção do piso e isso impactou de que forma? A quantos bilhões? Mais de 40 bilhões nas prefeituras que adotaram, induzidos equivocadamente no ano eleitoral.
para fazerem votos, foram lá, propagaram com portarias que não houve. Então, são coisas desse tipo que a gente vem debatendo e aperfeiçoando. Então, a confederação tem esse papel, fazer os estudos, mostrar para o prefeito e ele tem a liberdade e autonomia para seguir no rumo que quiser. Não adianta só ter autonomia formal. Nós temos que ter autonomia de direito e financeira, principalmente, também, para que isso ocorra. Não é possível Brasília governar daqui os municípios lá na ponta. O cidadão tem que ser valorizado. Ele tem que ser o primeiro a ser ouvido. No desastre do Rio Grande do Sul, o primeiro que estava na pontinha lá salvando pessoas era uma pessoa, um cidadão com um barquinho. O segundo é a família dele que estava envolvida. Depois os amigos dele que estavam envolvidos. Depois era a comunidade, depois era a prefeitura, depois vem o Estado, depois vem a União. O que está na ponta é que tem que estar buscando a solução. Só que tem um equívoco aqui em Brasília, histórico, pensando que tudo que vai de gente daqui tem que ter fiscalização, porque lá na ponta desvio. Eu não sei onde é que ocorre mais desvio. Não estou dizendo que não haja desvio em muitas prefeituras do Brasil. Mas aqui em Brasília a gente sabe das histórias que temos aqui recentes. Não dá nem para falar o que ocorre aqui. E em muitos estados também, a vergonha que é. Então, não é assim, tem que ter autonomia, não só na Constituição, no artigo 1º, que está lá, município, União, Estado e Município, em caráter indissolúvel, e a Federação Brasileira. Está no nosso dinheiro escrito a Federação. Só que na prática isso não existe. Existe só atribuição sem o recurso para pagar. E aí cria essa expectativa e aí não acontece a coisa e quem leva o tacho lá na ponta é o prefeito. Paulo, falando da participação, como o senhor mencionou, do cidadão lá na ponta, o cidadão que foi apoiar lá os necessitados da tragédia do Rio Grande do Sul, suas famílias. Na sua opinião, como que esses novos gestores públicos podem fortalecer a participação popular e a transparência nas gestões municipais? Isso nós estamos simulando, inclusive nós estamos entrando com a emenda constitucional, já estamos com o número de assinaturas, já subscrição aqui no Congresso, criando a figura da autoridade climática e criando um fundo constitucional. Porque esses fundos que são criados por lei é um saco sem fundo, é um fundo que nunca vai funcionar. Nós precisamos enumerar vários fundos criados que é só para inglês ver. Não funciona na prática. Nós temos que colocar na Constituição, assim como na segurança, querem passar para nós, põe o dinheiro lá. Na Constituição, porque aí você tem que cumprir a lei, senão a União não cumpre a lei. É o estado de fundo, que nós falamos antes da segurança, que tem 3 ou 4 bilhões e ainda inverte dizendo que o prefeito é que não buscou o dinheiro. Quando quem cria o problema é o próprio governo federal. Eu não estou falando do atual. Dos governos, todos são iguais nisso aí. Porque estão sem dinheiro, precisam fazer ajuste fiscal, criam benefícios, depois não tem dinheiro para pagar. E a sociedade que é impactada. Então, isso tudo aqui tem que valorizar o cidadão lá na ponta. É muito mais econômico deixar passar para o fundo municipal, por exemplo, o recurso e o cidadão fiscalizar com a prefeitura. Porque no município menor do Brasil, onde tem maior fiscalização, onde não tem fiscalização nos grandes municípios. Inverteu-se a lógica de décadas atrás das chamadas oligarquias rurais que tinham no interior, que não tinha fiscalização. Hoje é o contrário. Esse programa aqui que nós estamos fazendo, ele vai chegar em todo o Brasil. Todos os programas, ninguém é mais um evento que ocorre, num segundo já isso transitou e todo mundo sabe. E lá na ponta, se um prefeito colocar eventualmente fazer uma mudança particular para uma pessoa, para uma empresa, alguém viu o caminhão passar e vai lá e denuncia. Porque hoje tem legislação para denunciar e tem que denunciar. Então o combate à corrupção é muito efetivo lá na ponta. Aqui não. Aqui ninguém sabe como é que ocorre a maioria das coisas. Então nós precisamos mudar esse Brasil. Valorizar o que está na Constituição. E não há democracia. Se fala muito em democracia, o episódio lamentável de janeiro que houve aqui em Brasília, mas a democracia só vai ser forte se o cidadão estiver participando de onde é que ele está, onde ele mora. O cidadão nasce, vive e morre num município, paga imposto no município, a demanda é no município, só que aqui em Brasília dizem que o dinheiro tem que vir para cá, porque aqui estão os entendidos em orçamento, lá na ponta estão os incompetentes, aqui estão os áulicos da República, esse é o nosso Brasil. Então o senhor considera que falta uma integração entre os entes federativos? O senhor lutaria por algo mais sinérgico entre prefeitos, governadores e representantes aqui do governo federal? Essa é a nossa luta maior da Confederação. Nós temos tido ultimamente, até porque há um debate hoje aqui no Congresso sobre emendas parlamentares, sobre PIX, tudo, né? Houve, por um lado, as coisas não andaram como deveriam andar, mas por outro foi importante porque os parlamentares passaram a ter mais autonomia. Então nós estamos conseguindo votar algumas questões aqui, até porque o parlamentar que antes, e eu não estou defendendo a emenda, estou colocando uma realidade,
que ele toma lá da cá, votava em troca de um valor, hoje ele acaba mandando para lá. Então, ele tem mais autonomia, por isso que muita coisa tem evoluído melhor aqui no Congresso. Nós estamos discutindo no Senado uma emenda 66, que é gigantesca, ela versa sobre 450 bilhões de reais, que é a dívida previdenciária dos municípios, que é os precatórios dos municípios e a reforma da Previdência. E isto nós estamos tendo aqui, vamos dizer, e o próprio Congresso, o próprio presidente do Senado Federal, senador Pacheco, foi um dos que bancou conosco a desoneração, por exemplo, da folha dos municípios. Então, muita coisa boa tem acontecido. Outras, infelizmente, não. Mas é a luta. Nós vamos continuar nessa luta. Ao longo do programa, a gente comentou em diversas ocasiões da dificuldade com o orçamento dos municípios, a falta de dinheiro. Quais estratégias esses gestores, novos gestores municipais, poderiam adotar para atrair investimentos para os seus municípios? Bom, é uma pergunta muito oportuna, porque esses próximos 4 anos vai ser o momento da implantação da reforma tributária que está sendo votada agora, nesse mês, na Câmara e no Senado, também as leis complementares, que a emenda da reforma já foi aprovada, né? Agora nós estamos nas leis complementares, em seguida já inicia-se o ano que vem, praticamente a começar a implantar o novo IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, que vai ser uma gestão entre municípios e estados, que só esse tributo hoje sobre consumo, ele atinge cerca de R$1 trilhão, né? Lógico que o CBS é da União, ela vai poder trabalhar essa questão separada, é dual essa reforma. Então, esse é o grande desafio dos novos gestores, é implantar a reforma tributária, porque agora o município, o seu fiscal, que hoje, desde 88, nós só cobramos ITBI, IPTU e ISSQN e taxa. Não teve nenhum tributo, nós não criamos nenhum, nem inventamos nada. Toda a carga tributária que aumentou foi produzida aqui em Brasília, não pelos prefeitos do Brasil e as câmaras de vereadores, que tem um papel fundamental, os vereadores também. Então, essa questão nós estamos atuando forte, vai ser um momento oportuno, porque agora o fiscal vai fiscalizar também o consumo naquela cidade, porque a reforma tributária trata só de consumo, não é sobre patrimônio nem renda, nós estamos aqui no consumo ainda, as outras vão vir em seguida. Então, esse é um desafio importante, mas é um desafio tributário, ou seja, ele é importante, é fundamental, mas nós, lamentavelmente, não estamos discutindo a parte orçamentária. Para onde que vai esse dinheiro? Quais as políticas que ele vai financiar? Isso não está discutido. E isso é o ponto agora, no horizonte a ser discutido, é a reforma orçamentária, que é para saber onde o dinheiro vai. Não adianta tu arrecadar na tua casa um valor alto se ele está indo só para um filho e não está indo para o outro, ou se está indo só para uma direção e não para outra. Nós temos que também discutir, porque esse dinheiro tem que reverter para o cidadão e o cidadão mais desprotegido. E essa discussão não é aceita, porque na hora que vai mudar, por exemplo, a tributária, ela tem que ser neutra. Ela é neutra. É 6 por meia dúzia, então não troca. Agora, a tendência é aumentar a arrecadação, e aí é o desafio que você coloca. Como é que os municípios vão atrair investimento? Né? Se o valor adicionado terminou, entendeu? Nós propusemos ficar 20%, ou seja, que a produção tivesse um valor também para estimular. Só que agora, dentro do novo IBS, vai ter o estímulo também, porque se houver consumo e habitantes, ele vai passar a receber mais também. Então, é toda uma discussão que vai ser travada e a Confederação está muito atenta, participando efetivamente desse debate e vamos, pela primeira vez, ter um protagonismo como nunca os municípios tiveram. Porque hoje o ICMS, que é o maior tributo do Brasil, 800 bilhões, 25% dos municípios. Só que o CONFAS, que regula, ele só é integrado por secretário de Estado, não tem município junto. Agora não. Agora o novo comitê gestor dessa reforma tributária vai ser 27 representantes dos governadores e 27 dos prefeitos. Igualdade de condições, nós vamos discutir toda a implantação do IBS. É um grande desafio dos próximos 4 anos. E o senhor considera, aproveitando que citou a reforma tributária, que ela foi justa, benéfica ou, em certa forma, até prejudicial aos municípios? Olha, como nós temos 5.100 municípios filiados conosco, é difícil compatibilizar um de 2 mil habitantes e um de 12 milhões, 10 milhões. Mas, dentro do possível, a gente chegou a um consenso e a nossa entidade foi a única entidade que não foi para a televisão lutar contra a reforma, e sim, apoiamos a reforma, tivemos grandes debates e o Senado nasceu daqui um grande avanço para os municípios serem mais protagonistas no novo momento que vão viver. O senador Roberto Rocha, ex-senador do Maranhão, que era o relator da 110 aqui, nos acolheu, fizemos 12 emendas, ele acolheu todas elas e teve um impacto grande que agora nós estamos já começando a colher nesse papel de um senador que teve essa visão e que teve o apoio da maioria do Senado dentro da nova formulação que estamos fazendo. É um momento importante, sim, que o Brasil vai viver. Paulo Ziolkowski, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. E muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência.
Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado.